Toda criança cresce achando que o caos que vive é normal, até descobrir na vida adulta que aquilo nunca foi normal. Hoje eu quero falar de algo delicado, mas necessário. Não é sobre relacionamento, é sobre ambiente emocional. Existem lares onde não há agressão física, mas há grito, humilhação, descontrole, fofoca e conflito constante. E isso marca, isso condiciona, isso programa. Crianças criadas nesses ambientes aprendem de forma distorcida que o amor é tensão, que vínculo é instabilidade, que briga é rotina e que amanhã tudo se resolve fingindo que nada aconteceu. E o mais perigoso, elas crescem sem perceber que aquilo não é normal. Algumas repetem o mesmo padrão no qual um dia foram reféns. Sequer percebe que estão repetindo. Vivem anos, às vezes uma vida inteira, sem notar que se tornaram tão tóxicas quanto, ou até mais, do que aquelas com que conviveram na infância. Outras se tornam silenciosas, retraídas, inseguras. Outras explodem, vivem em um estado de alerta, cheias de gatilhos emocionais. Ambas são respostas ao mesmo solo emocional adoecido. E o mais triste, não percebem o quanto esse ambiente chamado de familiar é tóxico. São pessoas que criticam, ofendem, magoam, se ferem moralmente, ruminam essas ofensas por dias e depois agem como se nada tivesse acontecido. Isso é desorganizador, isso é adoecedor, isso é profundamente nocivo. E ao invés de essa criança que se torna adulta perceber essa toxicidade e usar essa experiência como exemplo do que não deve ser repetido, ela repete. Repete sem perceber o quanto se tornou semelhante àqueles que foram sua base emocional. Essas pessoas costumam surgir com uma postura amigável, aparentemente inocente e carinhosa, mas quando o convívio se aprofunda, fica evidente uma estrutura emocional desequilibrada, cheia de gatilhos que sequer são percebidos por quem os carrega. Pais têm uma responsabilidade espiritual imensa, porque não educam apenas com palavras, educam com exemplo, energia e repetição. Quando adultos permanecem presos a vínculos familiares tóxicos, não é por caridade, é por familiaridade emocional. É o conhecido, mesmo que seja doloroso. Isso se transforma numa dependência emocional silenciosa e letal, que raramente é reconhecida. Eu me faço uma pergunta: o que é óbvio? Será apenas uma questão de perspectiva? De escolher ver as coisas como elas são e não como gostaríamos que fossem? Houve um tempo em que eu achava normal ser grosseira, gritar ao invés de conversar. E só percebi o quanto esse comportamento era tóxico quando comecei a conviver com pessoas que faziam o mesmo, ou pior. O que era óbvio para uma pessoa emocionalmente madura era completamente invisível para mim naquele momento. O óbvio só se revela quando paramos de mascarar o que vivemos e passamos a refletir com honestidade sobre o que sentimos e sobre o que fazemos os outros sentirem ao nosso redor. Viver em um ambiente assim e reconhecer isso também dentro de mim
foi o que me levou à espiritualidade. Hoje, de forma universalista, não religiosa, porque a espiritualidade ensina algo muito simples e muito claro. A energia que você sustenta é o lugar onde você permanece. Ambientes onde há fofocas constantes, julgamentos da vida alheia, conflitos cíclicos e ausência de limites não são apenas desgastantes, são adoecedores da alma. E quando alguém tenta sair desse padrão, costuma ser visto como frio, distante ou errado. Mas, na verdade, é alguém escolhendo romper o ciclo. Romper ciclos dói, mas permanecer neles custa a saúde emocional, espiritual e física. O mais triste é que, na maioria das vezes, quem vive nesse caos não percebe, não reconhece a própria toxicidade, não enxerga que se tornou aquilo que um dia sofreu. Muitos têm um corpo adulto, mas vivem emocionalmente como crianças, que suplicam por atenção, respeito, carinho e amor, algo que ainda não aprenderam a oferecer. Com o tempo, aprendi uma verdade dura e libertadora. Não podemos mudar ninguém. Se percebemos esses padrões em nós, é nossa responsabilidade encarar, refletir e transformar, quebrar o ciclo conscientemente. Mas, se convivemos com pessoas assim, precisamos exercer a sabedoria do afastamento, não por abandono, mas por preservação. Porque quem não reconhece o próprio caos tende a arrastar o outro para dentro dele. Cada pessoa só é capaz de mudar a si mesma. A transformação sempre será um ato individual. Se você veio de um lar assim, saiba, não é culpa sua ter demorado a perceber, mas é sua responsabilidade não perpetuar. Você não precisa normalizar o que te adoece, não precisa chamar de amor o que é apenas apego traumático, e não precisa permanecer onde a alma vive em um estado de sobrevivência. Seguir em frente exige coragem para abandonar padrões que nos explicam, mas não nos sustentam. Cura não é permanecer, é escolher diferente.